dia, eu sou a Cláudia Reimão e esse é o nosso programa Mulheres que Vencem na Graça de Deus. Passaremos aqui momentos abençoados, teremos muitas atrações, assuntos importantes para você colocar em prática, hein? Hoje nós teremos a consulta com a especialista, onde nós estaremos uma nutricionista, a doutora Alessandra, que falar como fortalecer a imunidade. A gente sabe que Maceió enfrenta aí, né, temperaturas mais baixas do que o normal. Estamos no inverno e a gente vê bastante gente gripada, com rinite, com algumas doenças, enfermidades, né? Por isso é importante a gente adquirir conhecimento para combater, manter o nosso corpo forte e saudável, não é verdade? Nós teremos também uma palavra abençoada, fonte de vida e fonte de alegria para o seu coração. Teremos também o quadro, né, Novela da Vida Real, onde pessoas falam daquilo que Deus fez na vida dela, e eu tenho certeza que Deus também fará na sua vida o extraordinário. Aquilo que falta, aquilo que você tanto necessita, que você pede a Deus em oração de dia e de noite, fica ligadinho, porque com certeza através da Novela da Vida Real você vai fortalecer a sua fé e também viverá o extraordinário de Deus. Fica comigo, porque o programa Mulheres que Vencem está apenas começando. E agora, no nosso quadro Consulta com a Especialista, nós vamos falar a respeito de imunidade, o que é que você pode fazer para fortalecer a sua. Vivemos aqui na nossa capital, né, baixas temperaturas, né, onde o povo maceioense não está muito acostumado e a gente vê bastante gente gripado, com rinite e outras ites, né? Por isso é tão importante a gente trazer aqui alguém com gabarito, que saiba do que está falando, que é a doutora Alessandra Gama. Doutora Alessandra, muito bom dia. É com muita alegria que nós recebemos você aqui no nosso estúdio, né, para falar para o nosso povo abençoado aí a respeito, né, de imunidade. Como é que a gente faz para fortalecer esse sistema tão importante, doutora? Obrigada pelo convite. Queria muito estar aqui nesse programa tão lindo, Mulheres que Vencem, que fala tanto sobre isso. Eu que trabalho com mulheres e é interessante trazer aqui mais informações, porque informações a gente tem que multiplicar. É verdade. Né? Então a gente vai falar hoje sobre imunidade. Nesse momento, né, as pessoas estão passando por esse problema de resfriado, chove, faz sol, enfim, a gente tem encontrado isso, os postos de saúde lotados de pessoas assim. E realmente, o que a imunidade da gente cai? Porque no nosso organismo a gente tem defensores, tá? Defensores de vírus, de bactérias, de fungos. Esses defensores são as células, tá? E micro-organismos, então, que a gente precisa sempre estar fortalecendo. Por exemplo, através da alimentação, né, rica em vitaminas e minerais importantes para fortalecer esse sistema. Porque ele pode, se você não faz a utilização de alimentação equilibrada, rica nesses minerais e vitaminas, você vai baixar a sua guarda. É como se você tirasse os guardiões do seu corpo, entende? E aí você fica assim, propício a ter resfriados. Quais são, doutor, os principais alimentos, né, para essa pessoa acrescentar, colocar na sua dieta? A gente sabe que hoje em dia é muito corrido, né? A mulher trabalha, estuda, tem filhos, bastante coisas para fazer e às vezes tem se esquecido, né, da alimentação. Quais os principais alimentos que a gente deve introduzir na nossa alimentação para manter aí esse sistema firme e forte? Bom, primeiro a gente sempre fala, a gente tem que ter uma alimentação viva, crua, natural, né? Comida de verdade, né? Quando a gente fala em comida de verdade, é que você olhe para o seu prato e perceba que esse prato está colorido. Quanto mais colorido tiver esse prato, mas pode ter certeza que ele vai estar ali rico em minerais e vitaminas importantes que vão proteger a sua imunidade. Então, o que você vai colocar no seu prato? Uma coisa importantíssima, são alimentos ricos em vitamina C, laranja, principalmente os alimentos cítricos, né? Laranja, limão, abacaxi, acerola. Muito. Vitamina C, ela é, digamos, uma das vitaminas mais importantes na proteção do nosso sistema imunológico. E verdes, quanto mais verde tiver no seu prato, mais ricos em antioxidantes também, porque lembra que nosso sistema imune é composto por células, né? Então você precisa fortalecer, e nada melhor do que o antioxidante. Então, brócolis, couve, então tudo que você achar que está verdinho ali, você pode misturar. Então, um prato vermelho, pimentão amarelo,
tudo isso é uma composição de beta-caroteno ali, que a gente vai ter, que são os antioxidantes, importantíssimo para a gente manter aí as nossas células equilibradas. A doutora falou sobre alimentos vivos, né, crus. Quando a gente faz o cozimento desses alimentos, tem gente que não come alimento cru nem a pau, né? Tem uma certa dificuldade de comer. Quando a gente faz o cozimento desses alimentos, por exemplo, o brócolis, ele perde, doutora, vamos dizer assim, vitaminas? Perfeito, vamos lá. A forma de cocção é extremamente importante. Então, quando a gente fala assim, hoje, se você chega a pegar um brócolis e vai colocar ele na água para ele ferver, né? Não é legal. A não ser que você pegue esta água desse brócolis e você reaproveite ali no arroz. Sim. Entenda que parte desses nutrientes, eles vão ficar na água. E muitas vezes as pessoas escorrem a água, entende? Então, a melhor forma de cocção para você não perder, para você manter a concentração das vitaminas e minerais do alimento, é você fazer a vapor, ou mesmo no forno, entende? No forno é muito legal. Então, não, pelo amor de Deus, vocês não vão pegar e cozinhar e jogar fora. Pega essa água, caso vocês prefiram, e reaproveitem para fazer um arroz, para fazer uma sopa, que aí você consegue manter os nutrientes. Quais são as vitaminas mais importantes? Ou existe um grupo, ou todas devem fazer parte de uma alimentação para pessoas que querem prevenir gripes, resfriados? E, bom, na verdade, a gente precisa nos alimentos, por isso que a gente fala, ter uma alimentação equilibrada, ou seja, de carboidrato interessante, de baixo índice glicêmico, de legumes, de verduras, né, e de proteínas. Tudo isso é importante. Porém, existem vitaminas que são essenciais para o nosso sistema imunológico, principalmente a vitamina C, vitamina D, vitamina A, zinco e selênio, tá? Mas a gente encontra isso facilmente? Sim, em todos os alimentos, tá? Por exemplo, todos os legumes você vai encontrar. Ferro também é importantíssimo. Então, alimentos verdes, folhosos, você vai encontrar com facilidade. Os alimentos cítricos, os alimentos avermelhados, você vai encontrar. Então, assim, como eu falei, prato sempre colorido. Lembrando que a gente precisa também ter uma quantidade bem interessante de fonte de boas gorduras, que também tem minerais importantes, ácido fólico. Por exemplo, você vai não ter um hábito de consumir oleaginosas, ou seja, castanha do Pará, tem zinco, tem selênio, tudo isso são minerais importantíssimos. Então, coloca ali no lanchinho da tarde, né? Vai fazer uma saladinha, coloca algumas oleaginosas por cima. Uma outra coisa interessante é uma fonte importante de vitamina A e E, é o abacate. O abacate. Gente, vitamina de abacate, comer o abacate pela manhã, substituir às vezes o mamão pelo abacate, é uma fonte de boa gordura, que é importantíssimo, e fonte de vitaminas. Então, vitamina E, vitamina C, vitamina D, vitamina K, zinco e selênio. E quais as porções, doutora? Tem gente que fala, né, eu gosto muito de castanha, eu gosto de castanha do Pará, castanha do Brasil, mas qual a quantidade para esse indivíduo comer? Porque tem gente que pesa na mão também, né? Exatamente. Esse é um risco, muito grande. Eu falo para meus pacientes, olha só, você vai pegar a sua mão, vai fazer uma conchinha. Coube aqui, gente, não precisa ir até em cima. É a sua porção. Às vezes a gente precisa colocar 2 castanhas do Pará, porque 2 castanhas de Pará, ela já tem uma quantidade interessante de zinco e selênio pra gente, que é importantíssimo. Já batemos a nossa meta, né? Meta diária, digamos assim, tá? 2 castanhas do Pará. Mas as outras castanhas, né, as outras oleaginosas, a gente tem que dar, por exemplo, 2, 3, não adianta. E outra coisa, não adianta você fazer um mix e comer, tipo assim, ó. Sabe? Tem gente que joga na boca. Pronto, fiz o que eu tinha que ter. Não é isso. Você vai comer de forma onde você vai mastigar, porque lembrando que toda digestão começa pela boca. Você vai mastigar, você vai levar uma resposta para o cérebro, lá no hipotálamo, que você está comendo, está se alimentando, entendeu? Então é dessa forma que a gente come oleaginosas. Não dá para colocar tudo na mão e jogar na boca. Então, doutora, a gente está aprendendo aqui que para fortalecer esse sistema imunológico, né, a gente tem que fazer o uso de uma alimentação, né, colorida, rica em frutas e verduras. Mas tem pessoas que dizem, nossa, Cláudia, para mim fica difícil, eu não gosto de comer. Eu estava até conversando com a minha filha, doutora, adolescente, e ela estava falando que tem uma colega dela que não come fruta de jeito nenhum. Mas não é porque ela é seleta, não como maçã,
não como pera. Não, ela não come fruta nenhuma. Aí a gente vê muito hoje falar-se em suplementação alimentar. É válido, doutora? Aí a gente tem que fazer também essa suplementação de vitamina C, ômega e outras vitaminas? Perfeito. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Algumas pessoas realmente não conseguem comer, talvez pelo tipo do alimento, tá? E ela prefere, às vezes, uma coisa mais pastosa, a outra, comer um abacate, não é apreciável para todo mundo, né? A gente tem que começar a acostumar. Então o que acontece? Primeira coisa que a gente vai fazer, trocar essas frutas, se a gente puder, por sucos, né? Fazer mousse, sorvete, smoothie. Porque o que acontece, gente? A gente se limita muito quando a gente fala nas preparações. E a gente vive num mundo onde, se a gente abrir qualquer plataforma dessa, a gente encontra receitas. Sim. Né? Então, por exemplo, tem mãezinhas, mas o meu filho não come fruta, não come legumes, não come... Sim, mãezinha, mas será que você não tentou fazer uma preparação diferenciada? Não tentou fazer um prato mais interessante para ele, visual, entende? Então a gente precisa, principalmente aí para as mãezinhas, tá? A gente precisa usar, né, de forma mais criativa para estimular que essa criança aprenda a comer e goste. Uma das primeiras coisas é que o pai e mãe também tem que comer, porque se a criança não vê pai e mãe comendo, ela também não vai fazer. Isso aí é uma coisa importantíssima. Então, mas as pessoas que realmente não conseguem consumir por tempo, porque não gosta, a suplementação ela é interessante. Primeira coisa, nenhuma suplementação pode ser feita sem um acompanhamento, tá? Até porque, por exemplo, quando eu vou fazer suplementação, digamos, de vitaminas para minhas pacientes, eu solicito antes exames, tá? Onde eu vou dali diagnosticar se ela tem ou não deficiência daquela vitamina. Porque às vezes a gente vai na farmácia e compra qualquer uma. Tem muita gente tomando vitamina, né? Muitas das vitaminas, elas podem criar uma toxicidade. Você entende? Porque nós temos, inclusive, digamos, uma necessidade diária. E algumas delas, por exemplo, vitamina C. Se eu tomo mais do que eu necessito no meu dia, eu vou excretar essa vitamina. Ou seja, a gente fala assim brincando, a gente está fazendo xixi caro, né? Porque você não está aproveitando, né? E essa vitamina não tem essa biodisponibilidade. Então a gente precisa entender, através de um profissional que vai orientar o que você vai tomar e de que forma você vai tomar, tá? Tem gente que toma 1 grama de vitamina C, digamos assim, gente, quando a gente encontra naqueles produtozinhos efervescentes. Sim. A gente não absorve 1 grama. Mas se você pegar 500 gramas de manhã e 500 gramas da noite, você consegue absorver a vitamina C. Que interessante. Então eu falei o seguinte, doutora, veja se eu entendi. Eu pego essa vitamina C, eu parto ao meio, tomo a metade, né? Pela manhã e a outra metade à noite. E a outra metade à noite. Gente, que massa. Entende? Você consegue absorver de uma melhor forma, tranquilamente. Então você vai utilizar esse suplemento da melhor forma possível. E se você puder comprar, lógico, de 500 mg, melhor ainda. Né? Então assim, o que acontece? A suplementação ela é indicada sim, mas se o paciente tiver sim uma necessidade. E é importante que a gente faça todos os exames para dar uma olhadinha. Uma coisa engraçada é que a gente encontra muito em consultório, por incrível que pareça, apesar de vivermos numa cidade do Nordeste, né, onde a gente tem esse sol imenso, mas a deficiência de vitamina D. E vitamina D, ela implica diretamente o sistema imune, tá? Então, assim, é importante que a gente observe. Quando eu tô com a minha vitamina D, o que acontece? Eu tenho fadiga. Sabe aquela fadiga que eu tô cansada não sei de quê? Não é uma fadiga que você tá cansada de trabalhar, não. É aquela que você sente de dentro, sabe? Sim. É como se todas as suas células estivessem cansadas, tá? Então, fadiga, unhas quebradiças, cabelo caindo, da mesma forma o ferro. Então, tudo isso precisa estar ajustado, tá? Então, fazer um exame. Mas deu 35, 34 a minha vitamina D. Está dentro da referência? Não. Hoje em dia se preconiza que uma vitamina D de qualidade, ela está acima de 40, tá? Então vitamina D é o que nos dá vida, gente. É o que nos dá vitalidade. Então ela tem que estar sempre encaixadinha. Então tem vitaminas que são importantes a gente fazer a cada 6 meses para fazer acompanhamento e fazer a reposição com muita facilidade.
Infelizmente, doutora, a gente vive um período onde as pessoas olham lá na internet, tem o seu influenciador, né, querido, e vê, eu tô tomando isso, tô tomando aquilo, ele mesmo faz a propaganda de alguns, né, algumas vitaminas, e a gente quer fazer também, senão eu vou tomar. E não é bem por aí, né? Tem uma individualidade, a gente tem que passar por esse processo, por consulta, né, para ver o que é que falta, porque já diziam os antigos, né? Tem um dito muito popular que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose, exatamente. Assim, infelizmente, a internet, ela traz muita coisa interessante, mas também tem muitas coisas que deturpadas, né? E a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está encontrando na internet, principalmente, gente, é impressionante. Tem um site GPT que você parece que hoje ele é médico, hoje ele é arquiteto, hoje ele é nutricionista. E como muito bem você falou, nós temos as nossas individualidades. O que isso quer dizer? Vamos lá. Eu sou uma mulher que já tenho mais de 50 anos. Então, estou na menopausa. Isso quer dizer que eu hoje tenho necessidades diferentes de uma mulher de 40 a 30 anos, ok? Sim. Necessidades com relação a vitaminas, a minerais, tipo de proteína, quantidade de proteína. Por quê? Porque quanto mais a gente envelhece, a gente entra no processo chamado de sarcopenia, que é a perda de massa muscular e massa óssea, tá? Que acontece nesse processo de menopausa aí, digamos assim, por conta da baixa dos nossos hormônios. Então eu vou ter uma necessidade maior, inclusive de suplementar, caso seja, para suplementos, para vitamina D, para vitamina B12, para vitamina C, para a quantidade maior de proteína. Então, assim, o suplemento ele vem muito a calhar. Mas o profissional precisa identificar isso através dos exames. Então, cada um tem sua individualidade. Não adianta você suplementar coisas que de repente vai te dar uma sobrecarga renal. De repente você não sabe, mas você já tem algum problema renal. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje foi liberado, infelizmente, para que professores de academia possam prescrever suplementação. Então, hoje, infelizmente, o que a gente mais vê em academia são anabolizantes, tudo sendo vendido de forma... Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente as meninas, né, que estão na academia, os rapazes que querem em busca do corpo perfeito. Então a gente tem que tomar cuidado com muita coisa. E outra coisa, e tudo isso pode cair a imunidade. Fazer o efeito contrário, né? Faz o efeito contrário. Em vez de você achar que você está, né, deixando o seu corpo ali tranquilo, se blindando, você pode simplesmente estar aferindo outras coisas, outros órgãos que são complemento da sua imunidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Doutora, a gente falou aqui, né, sobre rede social. E uma coisa que é muito divulgada na rede social é o shot da imunidade. Eu queria saber, realmente vale a pena fazer? É mito? Não vale para todo mundo? Fala pra gente. Não é mito. Não é mito. Vamos lá. Eu me formei e sempre trabalhei com nutrição funcional. O que é a nutrição funcional? É aquela que pega o alimento e esse alimento trata você. Não é comer por comer para se sentir alimentado, não. Ele vai tratar, ok? Então vamos lá. O que é um shot matinal? Durante a noite, o período da noite, a gente tem todo um processo hormonal, tá? É como se o nosso corpo estivesse limpando tudo que nós fizemos durante o dia. Aí foi fumaça de carros, todas as toxinas. Então à noite nosso corpo ele faz essa limpeza. O que acontece? Sabe aquele exame que a gente faz de urina de manhã, sempre a primeira urina? Ali tem que a gente chama que são as toxinas que saem naquele primeiro xixi, naquele primeiro jato, tá? Por isso que dele identifica muita coisa. Então a mesma coisa. Então de manhã, primeira coisa que a gente deve fazer, 500 ml de água. Olha só. Ah, mas eu não gosto de beber água. Dependendo da sua idade, não tem, eu não gosto. Tem que fazer. Beber. E aí a gente parte pro shot. A composição desse shot, o que tem? Normalmente a gente usa alimentos funcionais. Gente, um limão, rico em vitamina C, olha a imunidade. A gente usa a cúrcuma, que na cúrcuma nós temos um bioativo chamado curcumina, que ela é um anti-inflamatório maravilhoso. Aí a gente usa, eu gosto muito de usar, pimenta preta. Pimenta preta tem piperina, que ela ativa a curcumina. Essa pimenta preta moída? Pimenta preta moída. Ela ativa a curcumina, ou seja,
é um blend perfeito, anti-inflamatório, que blinda a gente de todas as formas. Mas quando a gente fala em imunidade, a gente tem que pensar principalmente, então é o seguinte, desculpa, não é mito, o shot vale a pena todo mundo fazer pela manhã. Cuidado somente as pessoas que têm uma irritação gástrica, né, que tem esofagite, não é aconselhável, nem com o limão e nem com o vinagre de maçã que as pessoas acabam substituindo. Mas pode fazer aí com água, sem nenhum problema, tá? Doutora, amei o nosso bate-papo. Infelizmente, nosso tempo aqui é pouco na TV. Que pena. Queria ficar aqui por mais tempo, mas eu quero que você deixe o seu endereço eletrônico, seu Instagram, né? Talvez essa pessoa quer ir ao seu consultório, quer saber mais. Passa aí pra gente, por favor. Gente, muita dica interessante no meu Instagram. Nutri Alessandra Gama. Tem muita coisa interessante lá. Eu espero vocês lá, futucando no Instagram, fazendo perguntas. Eu vou responder a todo mundo. É isso aí, gente. Esse foi o nosso Consulta com Especialista e o bom é falar com quem entende, hein? A gente aprendeu bastante aqui, eu tenho certeza que você vai colocar em prática para ter uma vida mais saudável, tá? E agora eu vou chamar um recadinho das Mulheres que Vencem, que é uma reunião abençoada que nós fazemos na nossa igreja. Fica aí com o recadinho do nosso MQV, das nossas Mulheres que Vencem, e daqui a pouquinho eu volto para a gente ver mais algumas atrações aqui no nosso programa Mulheres que Vencem. Não sai daí não, fica comigo, porque daqui a pouco eu volto. E acabamos de participar de uma maravilhosa reunião das Mulheres que Vencem, onde aprendemos com a palavra de Deus, fomos grandemente edificadas. Por isso essas mulheres também têm um convite para vocês também fazerem parte desse grupo abençoado. Se você quer ser uma mulher que vence, vem você! É isso aí, vocês viram, né, o recado das Mulheres que Vencem, né? Uma reunião abençoada onde muitas mulheres têm participado desse encontro mensal que nós temos feito ali na nossa sede da nossa igreja. A nossa igreja fica situada na Avenida Fernandes Lima, número 1733, no bairro do Farol. Em frente, nós temos o nosso ponto de referência, que é o Quartel do Exército. Estamos, né, fazendo reuniões abençoadas, onde mulheres têm se encontrado, não apenas comigo, pastora Cláudia, mas têm se encontrado com o poderoso Deus, aquele que pode e que quer mudar a sua vida. Ali tem chegado mulheres tristes e você viu aí nesse vídeo, através do semblante delas, a alegria, a presença do Deus onipresente, onipotente, o Deus que pode fazer todas as coisas. Por isso eu peço para você ficar ligadinha aqui no nosso programa, adquirindo conhecimento, sabedoria, adquirindo mais da presença do Senhor nosso Deus. Para quê? Para ter um dia bem sucedido, para ter uma vida abençoada em próspera. Próspera eu não falo apenas na vida financeira não, viu? É em todas as áreas. Talvez você precisa de uma bênção, você precisa de prosperidade na sua vida familiar. Você vai encontrar através da palavra de Deus. Talvez você precisa de prosperidade, né, na sua saúde. Tenha certeza que Deus faz voto que você esteja bem, que você prospere, que você seja uma pessoa para cima, mais que abençoada, mais que vencedora, em nome de Jesus. Olha só, Deus tem colocado uma palavra no meu coração, uma palavra forte, né? Tudo que você precisa, meu amado, minha amada, está na palavra do Senhor. O que nós precisamos é ouvir a palavra, porque há conselho, porque há instrução, porque há sabedoria nas divinas escrituras. Nós precisamos disso. Para quê? Para deslanchar na vida. Talvez você é uma pessoa que já foi muito bem sucedida na vida, já alcançou altas posições, mas infelizmente no percurso, em meio à sua vida, você tomou atitudes, direções que não te trouxeram bons resultados. Aquilo que ia bem,
bem, aquilo que fazia você feliz, infelizmente mudou, né? Aquilo que ia bem, agora há mal, né? Há, infelizmente, algo te puxando para baixo que não deixa você ir para frente, não deixa você deslanchar, como eu falei. Aí você pergunta, irmã Cláudia, e o que é necessário nesse momento? O que é necessário eu fazer? O que é que eu tenho que fazer para ter a minha vida transformada, para ter a minha vida modificada? Olha só o que diz aqui a palavra de Deus, como eu falei, Lucas capítulo 11, versículo 27, diz o seguinte: e aconteceu o quê? Dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Essa mulher, essa pessoa estava falando aqui da Maria, né, mãe do Senhor Jesus Cristo, que foi uma mulher abençoada, que foi uma mulher que gerou ali, né, que o Senhor Jesus Cristo, ela teve, né, ela concebeu através do Espírito Santo. Foi uma mulher abençoada que nós, né, vimos isso, nós realmente constatamos que foi uma mulher bem-aventurada. Porém, o Senhor deu uma resposta a essa pessoa que disse isso. Olha só, versículo 28. Mas ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, disse, né? Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e o que? As guardam. Ou seja, felizes serão aqueles que ouvem a palavra de Deus, as guardam, as praticam. Então, o que é importante para eu ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que acerta o alvo? É ser um ouvinte e praticante da palavra do Senhor nosso Deus. A gente entende aqui que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria só acontece na nossa vida quando nós fazemos isso. Não importa ser quem seja. A gente viu aqui que o Senhor Jesus Cristo disse que bem-aventurado, feliz seria a pessoa que praticava. Não importava se fosse a mãe dele. Nesse momento, olha só, eu quero que você preste bastante atenção. Ele não estava de maneira nenhuma menosprezando a pessoa da Maria. Não, mas ele queria trazer um entendimento para aquelas pessoas. Que uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada é aquela que ouve e pratica. Não importa se eu ou se você, né, sejamos pessoas que temos muitas posses, que temos bastante inteligência humana. Se nós não dermos ouvidos à palavra do Senhor nosso Deus, de nada adianta. Nós não iremos para frente, pelo contrário, agiremos segundo a vontade do nosso coração, segundo a nossa inteligência. Você pode até dizer, não, diante dessa situação eu já sei como resolver. Eu vou fazer assim e vou fazer assado. Nós ali, né, colocamos os pés pelas mãos e infelizmente não dá certo. Infelizmente não vai para frente. As portas se fecham. Por quê? Porque quando eu tomo uma atitude, pode ser até bem pensada, pode ser até bem planejada, me entenda bem, mas se estiver longe da vontade do Senhor Jesus Cristo, se estiver, né, ao contrário da palavra de Deus, o contrário que a palavra de Deus me manda, ao contrário do que a palavra de Deus me fala, infelizmente, nós não vamos adquirir êxito, nós não vamos conseguir vencer. Você, mulher, quantas vezes você já tentou com as suas próprias forças? Talvez você esteja enfrentando uma luta dentro do seu casamento. O seu marido, que se dava tão bem com você antigamente, ele só falava para você palavras, né, de amor, palavras positivas, mas de uma hora para outra o homem parece que até virou a cabeça. Está falando coisas sem nexo, está falando coisas para te atingir, para te magoar, para te chatear. E o que é que você faz? Você age segundo o seu coração. E infelizmente você tem visto que não tem mudado esse quadro, não tem mudado a situação. Infelizmente tem até mesmo piorado. Por quê? Porque você está fazendo de acordo com a sua vontade. E como nós aprendemos aqui, que não há como ser feliz, não há como ser próspera, não há como ser próspero você, meu irmão, se a gente agir por conta própria.
Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele manda a gente agir, quando Ele fala, Ele nos dá estratégias, pode ter certeza que Ele vai se responsabilizar. Mas Ele não se responsabiliza por aquilo que eu e que você fazemos, desobedecendo o quê? A palavra de Deus. Por isso é importante guardar toda a palavra de Deus. Aí você me pergunta, pastora Cláudia, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Como é que eu posso ser guiado pelo Espírito Santo? É lendo a sua palavra, é adquirindo conhecimento e sabedoria. Aonde? Nas Sagradas Escrituras. É por esse meio, por intermédio de Jesus, que é a palavra, que você vai conseguir ter visão espiritual. É onde Deus vai te guiar por este caminho. Olha só, eu agora vou chamar o musical, tá bom? Um musical muito bonito da Sara Farias, que diz que nós não devemos ouvir outras vozes, a não ser a voz do Senhor nosso Deus. Você vai se alegrar com esse louvor e daqui a pouquinho eu volto para o desfecho dessa palavra abençoada, tá bom? O abençoado, né? Eu tenho certeza que alegrou mais e mais o teu coração, porque como a música diz, nós precisamos silenciar as vozes da multidão, as vozes das evidências, silenciar toda e qualquer voz que não seja o quê? A voz do Senhor nosso Deus. A voz do Senhor nosso Deus traz calmaria ao nosso coração. Traz o quê? Traz refrigério, traz sabedoria para enfrentar toda e qualquer situação. Eu estava meditando e pensando aqui enquanto o louvor, né, estava aí rodando, onde a gente estava ouvindo o louvor, melhor dizendo, e eu estava meditando numa passagem bíblica também muito importante. Olha, tá aqui no livro também de Lucas, tá? Hoje a gente está folheando o livro de Lucas, capítulo 5, e o versículo é o 1º, né? Essa passagem é muito conhecida, a passagem da pesca maravilhosa, onde Pedro, juntamente com alguns dos seus amigos pescadores, homens conhecedores da sua profissão, estavam tendo uma pescaria fracassada. Mas olha só o que aconteceu aqui. Capítulo 5, Lucas, livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1, e diz o seguinte, ó: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando o quê? As redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos ou nada pescamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Olha só que bonito, vamos pausar aqui para a gente entender essa passagem, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele deu uma ordem, Ele deu um comando a Pedro, com sabedoria, Ele falou o quê? Lança as redes, olha só, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro respondeu aí, né, mestre, a gente trabalhou a noite toda, mas a gente não conseguiu nada. Nossa, a gente já usou de todos os artifícios humanos, do nosso conhecimento da pesca, mas a gente não conseguiu apanhar nada. Mas, veja bem, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele dá uma ordem, Ele dá, né, vamos dizer assim, uma estratégia para a gente, mesmo que humanamente, mesmo que naturalmente, não vai dar certo, dê errado, seja loucura para o mundo. Quantas vezes você tem que tomar uma atitude, o Senhor fala ao teu coração: Maria, Pedro, José, Josefa, faça dessa maneira, desse jeito, e você diz: meu Deus, não vai dar certo, porque todo mundo já tentou e não deu, porque eu até já fiz de um modo semelhante, parecido, mas não obtive vitória, não obtive sucesso. Mas lançando a rede através o quê? Da palavra do Senhor nosso Deus, tudo isso vai mudar. Muitas vezes você está tomando, como a gente falou aqui, né? Você está fazendo as coisas do seu modo, da sua maneira, e não tem conseguido realmente vencer. Pelo contrário, são as portas fechadas, são palavras negativas, há um especialista dizendo: não tem jeito, não adianta mais, você não vai conseguir, isso não é para você. Peraí. Mas é sob
a palavra do Senhor nosso Deus que eu farei. Porque enquanto eu e você tentarmos da nossa maneira, nós não vamos conseguir, não vai dar certo. E olha só o que diz mais aqui, versículo 5, né? E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E aí eu te pergunto, o que o Senhor tem mandado você fazer? Talvez é perdoar? É liberar o teu coração para viver coisas novas? É liberar aquela mágoa, aquele ressentimento de alguém que fez algo contra você e passa anos, entra anos e você permanece nutrindo esse sentimento contra essa pessoa. Meu irmão, minha irmã, abra mão disso. Se você liberar o perdão, se você agir não da sua maneira, mas da maneira que Deus quer que você haja, você vai obter êxito. Talvez você diz, irmã Cláudia, é porque é difícil perdoar, é difícil esquecer, mas o Senhor, Ele te dá capacidade, Ele te dá sabedoria, Ele te dá forças para você passar por essa situação. Por isso que eu te convido, para participar de uma das nossas reuniões, ser abençoado, ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Nós ali na nossa igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus, temos pregado o Evangelho puro, sem mácula, sem mancha. Para quê? Para que você tenha esse entendimento, para que você passe de uma vida perturbada para uma vida de paz, onde você transborda esse sentimento tão importante. Lá na nossa igreja nós temos 3 reuniões, 9 horas o primeiro culto, às 14, como também às 19 horas. Escolha o melhor horário e esteja conosco. Quais os dias? Segunda-feira nós estamos ali orando, em busca da prosperidade. Quarta-feira é o dia da Sagrada Família, Venha buscar interceder pelos seus. Talvez você está enfrentando problemas familiares, então vem adquirir conhecimento, vem adquirir a unção de Deus para poder resgatar toda a sua família, para viver em harmonia novamente. Temos culto também às sextas-feiras, que é o culto intitulado como culto de cura e libertação. Aos sábados nós temos ali o culto dos jovens, os jovens que vencem. Esse grupo tem se reunido para aprender da palavra, para se alegrar na presença do Todo-Poderoso. Porque no mundo aí fora, infelizmente, o que muitos jovens têm aprendido são coisas que têm distanciado eles de seus familiares, dos bons costumes, têm se distanciado até mesmo do próprio Deus. Por isso eu te convido a trazer os seus jovens para participar. Todos os sábados, às 15 horas, nós temos essa reunião abençoada, reunião especial dos jovens que vencem. Traga, porque eu tenho certeza que eles vão ser transformados e abençoados. Talvez você tenha o seu jovem aí e diz, nossa, dá tristeza de olhar para o meu filho, para a minha filha e ver que não há alegria no seu semblante, pelo contrário. Então traga-os para participar juntamente conosco, tá bom? E no domingo é aquele culto especial, um culto ali de louvor e adoração. Talvez você diz, pastora Cláudia, a semana é muito corrida, é muito agitada, eu não tenho tempo de ir em um desses cultos, mas o domingo eu estou de folga, eu posso ir. Então, olha, 9, 14 e 18 horas. No domingo, nossos horários mudam um pouquinho. 8 da manhã, às 14, como também às 18 horas. Assuma um compromisso com Cristo, com a palavra dele. Obedeça e você verá a transformação na tua casa, na tua vida, na tua família. Tudo aquilo que te faltava, o Senhor te dará. Mas você tem que tomar essa atitude, tá bom? E falando em atitude, eu quero orar por você agora. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas diante do seu nome, Ele se faz presente. Eu estou aqui e você aí na sua casa. Nós já somos 2, então vamos orar, unir a nossa fé agora em nome de Jesus. Maceió, Alagoas, Brasil e o mundo, é momento de oração.
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos em Tua presença, Senhor. Estamos aqui para apresentar as nossas vidas, crendo que o Senhor é onipresente, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor pode todas as coisas, que aquilo que é impossível aos homens é possível a Ti. Deus, juntamente com os meus irmãos, meu Pai, com essa mulher aí do outro lado, que com lágrima nos olhos apresenta a sua causa, esse homem, meu Pai, que tem clamado por portas abertas, estamos aqui pedindo a Tua intervenção, a Tua presença, meu Pai, nas nossas vidas. Então passa, Senhor, com o Teu poder, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, repreendendo todo mal, toda doença, toda enfermidade, essas cólicas constantes, essa cólica renal, essa dor de cabeça, eu digo em nome de Jesus, eu te ordeno, pega tudo que é teu, essa depressão, opressão, enfermidade na alma, no corpo, pega tudo que é teu e sai agora para nunca mais voltar. Eu determino, meu Pai, bênção, salvação, saúde, prosperidade chegando nessas vidas, meu Pai, chegando nessa casa agora para a Tua glória. Nós cremos, meu Pai, que tudo aquilo que nós pedimos a Ti em oração, crendo, o Senhor dará, o Senhor fará. E por isso nós já Te agradecemos, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Receba a bênção, declare, eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero deixar aqui disponível as nossas redes sociais. Aqui no rodapé, né, do seu televisor vai estar aí tudo escrito direitinho, tá? Nós temos o nosso YouTube, o nosso pastor Jean Reimão, tem um canal lá no YouTube onde várias palavras abençoadas estão disponíveis ao seu alcance. É só procurar Pastor Jean Reimão e também o meu canal, Cláudia Reimão. Se inscreve lá, compartilha, porque tem muita coisa boa nesses canais, tá? Nós estamos também no Instagram. Temos o Instagram da nossa igreja, que é IIGD Maceió. Temos o meu particular, que é Cláudia_Reimão Oficial. E também o do nosso pastor, PR.Jean Reimão. Encontre-nos nas redes sociais, tá? Se inscreve, compartilhe os conteúdos e eu tenho certeza que você vai ser mais que abençoado, mais que abençoada. São ali conteúdos inspiradores, conteúdos diretamente do céu para o seu coração. Não perde tempo não e vá lá também procurar os nossos endereços das nossas igrejas, porque como eu falei, nós temos aqui o nosso endereço, a nossa igreja sede em Maceió, né? A Avenida Fernandes Lima, número 1733, no bairro do Farol. Mas talvez você more em um outro bairro, em uma outra cidade, quer saber os endereços? É só procurar a gente lá nas redes sociais, tá bom? Nosso programa Mulheres que Vencem, infelizmente, vai ficando por aqui, mas eu deixo para vocês um abraço bem apertado. Fiquem todos na graça e na paz e nós temos um encontro marcado na próxima semana, tá bom? Fiquem na paz.